Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e para receber todas as notificações. O nosso canal está te auxiliando no estudo, em especial nessa época em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. E já que estamos falando sobre o coronavírus, vamos abordar um possível tema de redação ligado a essa temática. Como será a sociedade após essa pandemia? Já começamos a abordar o tema na aula passada através de uma geração de ideias, na aula que foi postada anteontem. Na aula de anteontem, nós fizemos uma geração de ideias sobre o tema. Nessa aula, nós vamos dar dicas para você desenvolver uma boa argumentação. Partindo da suposição, seria esse o tema da tua proposta de redação. A banca pode questionar, será que ocorrerão mudanças drásticas? Ou será que tudo voltará a ser como era antes? Na videoaula passada, nós mostramos um trecho de uma entrevista com o biólogo Átila Yamarino. Para ele, ocorrerão mudanças drásticas. Vamos rever esse trecho. O mundo mudou e aquele mundo diante do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. No caso da prova do Enem, a argumentação é o principal foco da terceira competência que é avaliada pela prova. Selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, ideias, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, como fazer uma argumentação de qualidade? A primeira dica diz respeito ao embasamento dos teus argumentos. Nossa sugestão é que a tua argumentação tenha base em conhecimentos que você adquiriu antes, ou nos teus estudos, ou no repertório de tudo que você já leu, ou até nos textos motivadores. Evitem usar argumentos que não tenham base em uma fonte externa. Tomando como exemplo o tema que nós estamos abordando. Nós falamos na aula passada de um fato ocorrido na favela de Paraisópolis, onde os presidentes de rua orientam os moradores sobre as medidas de segurança necessárias para se deter a pandemia, bem como identificam as famílias mais vulneráveis para que recebam doações da própria comunidade. Então, um fato como esse, você pode mostrar que tende a acontecer em outros lugares com condições de vida semelhantes e que tendem a ser a semente para um futuro melhor. A partir do momento em que uma família está no estado de penúria, receber uma quentinha passa a dar uma perspectiva de vida diferente, reconsiderando-se crenças e valores e passando-se essas novas crenças a outras pessoas. Ou então você pode usar um outro argumento, como as mudanças de padrão de consumo, e usar isso para mostrar que a tendência é se criar um mercado consumidor com outros valores. O principal que eu quero falar é que você, depois de determinar qual tese você vai defender na tua redação, o ideal é que você pense em 2 ou 3 argumentos que confirmem essa tese e reserve cada um dos parágrafos do desenvolvimento para cada um desses argumentos. Essa é a principal técnica que eu, como professor, sugiro que vocês usem. Mas o fato é que eu já soube de redações que tiraram nota máxima que fizeram de modo diferente. O que aconteceu nessas redações é que no segundo parágrafo da redação, ou seja, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, havia a explicação de por que a situação abordada é um problema. E no parágrafo seguinte havia a explicação de por que esse problema ainda não foi resolvido. Então, no caso desse tema que nós estamos abordando, é claro que eu não sei qual é o ponto de vista que você vai defender.
mas você pode citar a crise da Forever 21 como um exemplo de uma barreira para a adaptação do homem a novos padrões de consumo. E no parágrafo seguinte, explicando por que isso ainda não foi resolvido. Vamos falar agora sobre coerência textual, ou seja, o sentido que pode ser dado a um texto, que o texto tenha uma ligação harmônica entre as ideias apresentadas. Alguns teóricos mencionam esses tipos de coerência. Primeiro, a coerência semântica, que relaciona o significado dos elementos que estão nas frases em sequência ou em relação aos elementos do texto como um todo. Também existe a chamada coerência sintática, que se refere aos recursos sintáticos que expressam a coerência semântica, os conectivos como conjunções, pronomes e por aí vai. Para vocês entenderem melhor, vamos dar alguns exemplos de frases que ficariam incoerentes ligadas a essa temática da sociedade pós-coronavírus. O presidente deu um bom exemplo para o povo, pois compareceu à manifestação sem máscara, apesar de a máscara ser recomendada como regra de segurança. Essa frase é incoerente, pois se a máscara é recomendada como regra de segurança, o presidente, ao desrespeitar essa regra, não está dando um bom exemplo para o povo. O morador da favela foi nomeado presidente de rua, apesar de cumprir os devidos compromissos. Essa frase é incoerente porque temos duas orações, das quais a segunda deveria ser encarada como uma conclusão da primeira, já que se alguém é nomeado para um cargo como presidente de rua, espera-se que ele cumpra os devidos compromissos. Então a locução conjuntiva apesar de é incoerente, pois expressa uma adversidade quando deveria expressar conclusão. A frase ficaria melhor se substituíssemos o termo apesar de cumprir por pois cumpriu. Temos na primeira frase uma incoerência semântica e na segunda frase temos uma incoerência sintática. Tudo isso que nós apresentamos são erros de coerência que podem levar o candidato a perder pontos na terceira ou quarta competência que são avaliadas pelo Enem. Mas eu quero pedir que vocês agora redobrem a atenção, porque a chamada coerência estilística não pode jamais ser abandonada na tua redação. Do contrário, a redação levará nota 0. Coerência estilística se refere ao uso no texto de elementos linguísticos pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. Ou seja, no caso da tua redação, para começar, ela tem que obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Nós já falamos sobre isso em outras videoaulas. No final da última aula, inclusive, nós lembramos como é essa estrutura. A tua redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, teríamos uma incoerência estilística e a redação terá nota 0. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios ou ainda de desenhos em qualquer parte da prova. Por mais que nós tenhamos vontade de xingar o nosso presidente com palavrões ou qualquer outro político, o palavrão ou qualquer forma de ofensa a um grupo de pessoas ou a uma pessoa é considerado impropério. E isso anula mesmo a redação. E existem outras formas também de anular a redação. Aliás, nós já falamos isso em outra videoaula. Em breve nós teremos uma videoaula mais atualizada falando sobre essas formas de se zerar a nota de redação do Enem. Uma boa argumentação pode ser enriquecida com citações, menções a ideias, e nós recomendamos que essas citações tenham credibilidade. Textos vindos de fontes não confiáveis podem ser considerados fake news. Então, o candidato deve priorizar citações de pensadores, teóricos, pesquisadores ou qualquer cientista da área contemplada pelo tema proposto. Um dos critérios de nota 0 da redação é que essa redação apresente parte do texto deliberadamente desconexa do tema proposto. Então é importante que o candidato relacione a citação referida com o tema da proposta de redação.
E além da redação, o candidato terá provas de outras disciplinas. A parte de ciências humanas abrange filosofia. Então já se espera que o candidato tenha um bom repertório de citações, como citações de filósofos que se adequem à proposta de redação. Então vamos supor que vocês queiram defender que na sociedade pós-pandemia os hábitos de consumo tendem a mudar. Então você quer comentar a disciplina que cada um de nós deve ter diante dos hábitos de consumo que precisam mudar. Vejam essa citação do cristianismo. A disciplina, se verdadeira, nunca é agradável. Às vezes parece dolorosa, mas os que se acostumam a ela colhem depois uma vida tranquila e honrada. Então essa citação pode ser usada para se defender a disciplina com os hábitos de consumo, ou até a disciplina com o uso de máscaras. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Sim, porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.